Senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero começar o pronunciamento de agora, antes de entrar no assunto que eu quero realmente me apegar, mas eu não poderia deixar também de fazer uma homenagem a São Francisco, ao Papa Francisco, que está fazendo realmente uma revolução, tanto na ação quanto na parte administrativa da Igreja Católica. E, homenageando São Francisco, eu tenho que homenagear o padre Revislandi, que é o vigário da nossa igreja de São Francisco, lá em Roraima, uma igreja antiga, tradicional, e que, com o trabalho do padre Revislandi, tem realmente se tornado mais viva e mais presente junto da sociedade. Mas os motivos que me trazem mais essa tribuna hoje são para, na verdade, fazer dois registros. Primeiro, que amanhã, senador Paulo Paim, que a Constituinte faz 25 anos, o meu estado de Roraima também faz 25 anos, porque foi criado pela nossa Constituinte. Foi preciso haver uma Constituinte para que nós conseguíssemos o sonho de há muito acalentado de deixarmos de ser uma espécie de departamento do Ministério do Interior e ter governadores escolhidos por critérios que não tinham nada a ver com o Estado, com o território, mas a criação, através de uma longa batalha na Constituinte, diga-se de passagem. E em Roraima, nós éramos 4 constituintes. Eu, o ex-governador Tomar Pinto, a esposa dele, Marluz Pinto, e o deputado Chagas Duarte. Então, inicialmente nós estávamos sós, inclusive, porque os deputados do Amapá não estavam convencidos, a grande maioria, de que fosse bom para eles sair da tutela da União, de que pagava tudo, e ser Estado que teria que andar mais ou menos com as suas próprias pernas. Agora, é lamentável, ao mesmo tempo que quero parabenizar a todos os roraimenses, tanto os nativos quanto aqueles que foram para lá, como foi o meu pai, os meus avós maternos, meu pai do Ceará e meus avós da Paraíba. Quero parabenizar todos os que estão em Roraima, portanto, os roraimenses, seja por nascimento ou por adoção, e dizer que realmente nós tivemos um avanço muito grande com a criação do Estado de Roraima pela nossa Constituinte. E não foi, como eu disse, não foi fácil vencer barreiras de constituintes de outros estados que não queriam ver um território federal que tinha, naquela época, mais ou menos 200 mil habitantes, transformado em Estado e ter o mesmo direito que um Estado como São Paulo de ter 3 senadores aqui representando o Estado e, pelo também ditame da Constituição de 88, ter no mínimo 8 deputados federais. O Estado teve como primeiro governador eleito o brigadeiro Otomar de Souza Pinto, que já tinha sido governador à época de território. E ele realmente foi o grande implantador do Estado de Roraima. Tanto que foi ele quem instituiu e constituiu o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Legislativo Estadual, que elaborou a primeira Constituição do Estado. E, portanto, de lá para cá, nós avançamos, de lá até 2007, nós avançamos muito. Foi implantada a Universidade Federal de Roraima, a Escola Técnica Federal, que hoje já é um Instituto Federal de Ensino Tecnológico, e todos os dois, a criação do Estado, da Universidade e da Escola Técnica, que hoje é um Instituto Federal, foram leis de minha autoria. Portanto, na Constituinte, obviamente, em conjunto com os outros parlamentares.
mas no caso da universidade e da escola técnica, por mim. E hoje, senador Paim, passado 25 anos, apenas portanto, um quarto, 2 décadas e meia, nós tivemos um avanço fabuloso. Já temos também uma universidade estadual, temos uma universidade à distância, a Univi, que atinge todos os municípios do estado, e temos mais outras 5 instituições particulares de ensino superior, possuindo hoje, na relação universitários e graduados, em relação à população, temos o melhor índice do Brasil. E isso vai fazer a diferença, já está fazendo e vai fazer a diferença ao longo dos próximos anos. Mas eu disse que, por acaso, o nosso avanço foi até 2007, porque realmente, e ontem aqui eu li, por exemplo, o dinheiro que foi para Roraima nesse período de 2007 para cá. Se me permita, o presidente José Sarney, nesse momento, chega aqui na casa. É importante, o presidente José Sarney, ele sei que ele vai permitir, que é bom que todos lembrem, que Vossa Excelência foi quem convocou a Assembleia Nacional Constituinte. E por isso a gente hoje fala com orgulho que nós estivemos lá. E Vossa Excelência foi um estadista com o presidente da República, dando ao Brasil a iniciativa da construção da nossa Constituição tão festejada hoje. Por isso, nossos cumprimentos. E eu quero complementar, senador Sarney, dizendo que ele, como presidente, inclusive nos apoiou na luta da transformação de Roraima e Amapá em estados, portanto, digamos assim, falando com os líderes para que isso acontecesse, também sancionou as leis de minha autoria que criaram a Universidade Federal e a Escola Técnica, e não só sancionou, porque era uma lei autorizativa, podia fazer ou não fazer, ou fazer quando quisesse. Mas ele, imediatamente após a sanção da lei, ele mandou uma mensagem criando o quadro de funcionários e de professores de ambas as instituições. Então, realmente foi muito fundamental para nós de Roraima a presença dele como um presidente democrático, conciliador e que colaborou muito para isso. Mas, retornando ao que eu estava dizendo, lamentavelmente, o nosso Estado não só estagnou de 2007 para cá, mas como vem sendo assaltado de todas as formas. Como disse há pouco o senador Cristóvão, muitos corruptos entram para a política porque tem banco, quer dizer, tem dinheiro para gastar, e principalmente se ele está no governo de um estado pequeno como o meu, ele realmente faz, como foi feito por esse governador que está lá, as corrupções maiores do mundo. Então, até ontem, o deputado estadual Messias de Jesus, que foi presidente da Assembleia Legislativa por vários mandatos, ele deu uma entrevista que eu faço questão de ler, para não dizer que é só eu que penso assim, mas a grande maioria do povo, veja-se pela rejeição que o atual governador tem nas pesquisas. E o deputado Messias fez um pronunciamento que, digamos assim, eu endosso completamente, porque até falei, repito, ontem sobre valores que o Estado recebeu, que, dividindo pela população, daria mais ou menos 28 milhões de reais per capita. Então, disse o deputado Messias, com a aproximação do aniversário do Estado, que será comemorado amanhã, o deputado estadual Messias de Jesus lançou uma pergunta na sessão de ontem do plenário da Assembleia Legislativa do Estado: existe algo de concreto para comemorarmos? E o título da matéria é Roraima completa 25 anos sem ter o que comemorar. Ele destacou que a real situação do Estado não é aquela divulgada no que considera propaganda exagerada na mídia, que, na verdade, senador Paim, é outra coisa que nós temos que regulamentar. Porque a prevista
propaganda institucional ou informe institucional deveria ser feito realmente para os governadores, os prefeitos, o presidente da República, prestar contas do que estão fazendo e não mentir na televisão sobre uma realidade que não existe no Estado. E quem realmente hoje vai a Roraima e assiste aos institucionais do governo do Estado, que já está em plena campanha, sai de lá maravilhado. Agora, se ele ficar uns dias e percorrer o Estado, vai ver qual é a realidade. E voltando ao pronunciamento do senador Messias, do deputado estadual Messias de Jesus, ele destacou que a real situação do Estado de Roraima não é aquela divulgada na imprensa, mostrando o Estado como perfeito, e convidou a população a fazer uma reflexão sobre o rumo de Roraima, que Roraima tomou desde o ano de 2007. Foi nesse ano que começamos a passar de um Estado com possibilidade de crescer economicamente para sermos um Estado quebrado, destruído, falido e endividado. Nunca chegamos a esse ponto que estamos hoje, devendo muito dinheiro, bilhões, para o BNDES e para outros órgãos financiadores, inclusive investido em algumas instituições que agora o governo está repassando para o governo federal, como é o caso das centrais elétricas de Roraima. Diz ainda o deputado Messias, a dívida ultrapassa 2 bilhões, depois de vários empréstimos que foram feitos por meio das centrais elétricas de Roraima, da Companhia de Águas e Esgotos e da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, a Codesaima, com a promessa de solucionar problemas grandes no Estado. Mas os problemas permanecem, as dívidas foram feitas e o dinheiro não existe mais. Ele elencou uma série de problemas que Roraima vem enfrentando desde então. Os prédios públicos estão abandonados, gerando uma corrida por aluguéis milionários. Quer dizer, o governo deixa os prédios públicos se deteriorarem, ficarem até mesmo impedidos de funcionar qualquer repartição e parte para alugar salas, casas e até prédios inteiros para funcionar os órgãos do governo. Então, isso é realmente uma pena muito grande, que é mais uma forma de desviar recurso público. As escolas estão caindo, mesmo com o anúncio de reformas milionárias. Os estudantes deixando de ir para as aulas, pois as empresas de transporte escolar não são pagas em dias, além das mães merendeiras. Também estão caindo as pontes em vicinais por todo o Estado, que estão intrafegáveis, apesar do governo anunciar o contrário, inclusive dizendo que asfaltou vicinais que não asfaltou. Mas só quem anda pelo interior sabe das condições das vicinais de estrada, como a 210 e as estradas de acesso aos municípios de Normandia e Uiramutã. Os produtores sem condições de trafegar e escoar produtos. O governo fazendo propaganda das 1000 maravilhas de um Estado fictício. Segundo ainda Messias de Jesus, já há espalhada por todo o Estado obras milionárias a serem concluídas, pois o governo não teria condições de executá-las, embora já tenha tido dinheiro para isso. O governo hoje implora para repassar a responsabilidade de obras importantes, porque não deu conta de terminar e nem tem capacidade de administrar, como é o caso do hospital que repassou para a Universidade Federal. E aqui, até como professor da Universidade Federal e como criador, através da minha lei, eu quero recomendar à reitora Gioconda que mande fazer uma auditagem no que foi feito até agora, porque ele repassa para a Universidade Federal e depois a Universidade Federal poderá ficar responsabilizada por algumas falcatruas feitas. Ele enfatizou a questão da insegurança, que teria se instalado em todo o Estado e se agigantado de uma maneira que o PCC teria tomado conta da segurança no Estado. Disse que até a Polícia Civil sucumbiu diante de tantos desmandos. É um descalabro.
o que o setor de segurança pública hoje vive, quando os criminosos acabam tendo que terminar na penitenciária agrícola, que virou um palco de luta livre. Afirmou, referência à denúncia feita ontem pelo jornal A Folha de Boa Vista. Para finalizar, mostrando que Roraima não é mais um estado onde se pode acreditar hoje no desenvolvimento imediato. O deputado lembrou da questão fundiária, que eu tenho tanto falado aqui dessa tribuna, que antes era tida como uma redenção do Estado, mas que hoje está mergulhada em uma teia de denúncias de irregularidades, impedindo o andamento do processo de regularização de terras. Diz o deputado ainda, Roraima virou uma verdadeira máfia de grileiros que nunca vieram ao Estado antes dessas titulações corruptas que o Instituto de Terra de Roraima fez. E hoje a pergunta que se faz é o seguinte, o que acontecerá com Roraima nos próximos anos? Teremos condições de nos recuperarmos? O que será das próximas gerações diante do caótico quadro em que o Estado se encontra? Tanto mal fizeram que o próximo governante terá que iniciar um processo de recuperação rápida do desmonte que o Estado está sendo vítima. Espero que o povo de Roraima entenda o que acontece com o Estado e inicie um processo de transformação o quanto antes. Então, para que não diga que é uma peniba pessoal minha como governador, mas eu como roraimense e como representante do meu Estado aqui, não posso realmente ficar calado diante dessas coisas. E também quero registrar, por coincidência, que hoje está lá na capital do meu estado, Boa Vista, a ministra Ideli Salvati, que vai se reunir com os prefeitos para ouvir deles pessoalmente as demandas. Eu iria também estar nesse encontro, já que todos os parlamentares foram convidados, mas por motivo de saúde na família não pude ir, mas mandei para a ministra, senador Paim, o seguinte ofício. Ao cumprimentá-la cordialmente, lamento a impossibilidade de participação na reunião havida no dia de ontem, isso foi aqui em Brasília, com a bancada parlamentar de Roraima, e Vossa Excelência, em virtude de demandas relacionadas à tramitação de matérias de interesse nacional. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os seguintes temas de interesse do nosso Estado. Asfaltamento de 3 rodovias federais, a BR-210, a 431 e a 432, aliás, essas duas últimas foram transformadas em rodovias federais por projeto também de minha autoria. O programa Luz para Todos, para que seja realmente para todos, porque ainda há muita gente, notadamente na zona rural, que não foi beneficiado pelo programa. Prioridade para a liberação de emendas individuais e de bancada para os municípios. E, por fim, uma luta também que eu venho aqui me empenhando, aprovamos aqui no Senado, está na Câmara, é um projeto que cria um colégio militar em Roraima. Roraima, ao contrário do que diziam antigamente os livros de geografia, o ponto extremo norte do Brasil não é no Oiapoque, é no Monte Caburaí, lá em Roraima. Portanto, até rima. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. O Caburaí está 60 quilômetros acima do Oiapoque. Antes se dizia isso porque só se navegava no litoral, não se adentrava ao interior do país, às zonas mais distantes. Então, realmente, Oiapoque era o extremo norte do litoral brasileiro. Mas hoje o extremo norte é realmente em Roraima, o Monte Caburaí, constatado pelo Exército, pelo IBGE e já devidamente hoje inscrito até nos livros escolares de geografia. Mas para encerrar, senador Paim, eu quero dizer o seguinte, até porque como médico eu sempre aprendi que essa história de paciente desenganado não existe. Você tem que lutar para, mesmo indo para a UTI, que ele saia e tenha outro momento. Mas o Roraima não diria que está na UTI, mas está gravemente enfermo pela essa doença da corrupção que se instalou lá, e eu lamento muito,
repito, como filho da terra, que isso esteja acontecendo no meu estado. Mas quero dizer à população, está nas mãos da população mudar essa realidade. O ano que vem teremos eleições gerais, em que, além de o candidato precisar ser ficha limpa, é bom que a população veja que, se apesar de ter uma ficha limpa, se realmente ele tem uma conduta de vida, acostumado a olhar para a população, a ter contato com a população e realmente atender às reais necessidades do Estado. Então eu quero também aqui dizer, e ontem aqui eu fiz um registro de que, arredondando, a população do meu estado é 500 mil habitantes. Na verdade, a projeção do IBGE para este ano é a seguinte: a população estimada é de 488.072 habitantes. Na verdade, nós, quando fomos transformados em estado, nós tínhamos cerca de 150 a 200 mil habitantes. Então, nós mais do que duplicamos a população, e acho mesmo que a população passa até de 500 mil habitantes, porque todo dia chega gente, tanto para a parte rural como na capital, e se fixam lá, a grande maioria, e, portanto, com essa população nós poderíamos ter efetivamente, com o dinheiro que vai para Roraima, ter um estado modelo. Então, é lamentável que a gente, ao registrar os 25 anos da criação do Estado, e que coincide com a data da promulgação da nossa Constituição de 88, que Vossa Excelência, como eu, fomos constituintes, é importante registrar também que o Estado foi criado e passou por um período de governador pro tempore, e o primeiro governador eleito em 1990, que foi o brigadeiro Otomar, portanto, é um grande referencial para o meu Estado. Eu quero encerrar, senador Paim, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição desse material que tenho aqui, a respeito de Roraima e outros detalhes, para que conste nos anais do Senado, porque, ao contrário do que alguns dizem, que quando você quer esconder uma coisa bem escondida, coloca nos anais do Senado. Mas, na verdade, serve de pesquisa, pode ser usado como pesquisa por estudantes, por estudiosos do tema, porque realmente, infelizmente, muitos brasileiros não conhecem o Brasil. Muitos brasileiros, quando muito, conhecem os estados litorâneos, não conhecem, portanto, o Brasil do interior, o Brasil, digamos, do centro-oeste para o norte do Brasil, aonde está a nossa querida Amazônia. Muito obrigado, senhor.